Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Olá, tudo bem? Prazer. Hoje eu vou falar um pouquinho de reforma de banheiro. Eu tenho falado muito sobre cores, né? Mas hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre banheiros. Tá me ouvindo bem? Dá um ok aqui para mim se tá ouvindo bem. Clica aí no coraçãozinho para chamar mais gente, que o Instagram precisa saber que está ao vivo, né, para poder chamar mais gente. Hoje a ideia é fazer um apanhado geral, né, sobre reformas de banheiro. Esperar um pouquinho, que às vezes tem um delay, né, no Instagram, né? Olá, Beatriz, tudo bem? Boa noite. Clica aí no coraçãozinho para a gente chamar mais gente para assistir a live. Dá um ok se está ouvindo bem. Sei que tem um delay, né? Mas enfim. A ideia hoje é falar um pouquinho de reformas de banheiro, né? Apesar do espaço ser pequeno, em geral, banheiro é uma reforma que tem muitos itens, né? Tem muitas particularidades, tem muitas minúcias, né? E às vezes as pessoas se enganam, né, por ser um espaço pequeno, a complexidade que é um projeto de um banheiro. E muitas vezes a reforma de banheiro, elas são emergenciais, né? As pessoas não estavam preparadas para fazer um banheiro e de repente tem que fazer obra porque dá um vazamento, qualquer coisa do tipo, azulejo que solta. É muito comum apartamentos antigos que tinha aqueles azulejinhos pequenos, 15 por 15 ou 20 por 20. E esses azulejinhos com o tempo, né, a argamassa, ela não tinha a característica que tem hoje, não tinha os agregados químicos. E ela, com o tempo, ela vai se esfarelando, vai virando areia. E eles acabam soltando, né? Com a diferença de temperatura, esses azulejinhos cerâmicos, eles têm uma variação de dilatação, né? Quando está quente, quando está frio, eles têm uma movimentação maior. E aí essa questão de diferenças, né, de temperatura, aumenta, dilata, diminui, ela faz com que o azulejo solte, né? Que a argamassa já está comprometida e ela acaba soltando. Então, são muitas situações que acontecem de precisar de uma reforma de banheiro, né? O ideal é que se faça uma reforma planejada, mas às vezes acontece de se fazer uma reforma, ter que se fazer uma reforma de emergência, né? E é muito comum isso acontecer nos banheiros, né? Eu vou compartilhar aqui a minha tela um pouquinho, um PowerPoint que eu coloquei aqui na minha frente, para ficar um pouco mais dinâmico, né? Um material que eu uso com meus alunos, mas para ter uma orientação assim, um direcionamento, né, do contexto e ficar mais fácil até de se entender, né, das questões que precisa
para se fazer num banheiro. Aqui é a tela do PowerPoint, tá? Que eu vou ajeitar aqui. Tá dando o reflexo aqui da luz, mas tudo bem, isso aqui é a luminária. Mas vamos lá. Hoje os banheiros, né, eles não são mais como era antigamente, né? Os banheiros, eles mudaram muito, né, o contexto do próprio banheiro em si. Antes o banheiro, ele era, quando existia, né, era do lado de fora da casa. E depois ele passou para ser para dentro de casa, né? O banheiro demorou para aparecer, né? Quando apareceu o saneamento, que começou realmente a ter banheiros em casa. Mas antes o banheiro era do lado de fora e era só o sanitário, né? Depois foi sendo trazido para dentro de casa. E aí passou a ter vários objetos e diferentes usos, né? Tinha banheira, aquelas banheiras grandes, era um espaço grande, era o tamanho de quarto, às vezes, maior que um quarto de hoje em dia, né? Mas hoje o banheiro ganhou outra conotação, né? Ele passou a ser quase que um ambiente por indivíduo de pessoas que tem dentro de um apartamento. Às vezes tem mais banheiro do que moradores. E aí tem o banheiro também de receber, um banheiro chamado lavabo. E o banheiro hoje ele é um espaço que traz experiências, né? Diferente de você antes usar só para ter as suas necessidades básicas, né? De servir as suas necessidades. O banheiro serve para relaxamento, o banheiro serve como encantamento. Um lavabo geralmente usa quando tem pessoas em casa, visitas, né? Ele é feito para receber o visitante, dizer que, ó, você também é bem-vindo aqui, então o banheiro está bem cuidado, bem arrumado, bem agradável. Então, hoje os banheiros têm muito, não só os banheiros, né, mas todos os ambientes tem muito essa questão sensorial, né? E até começa aqui com essa foto aqui, que eu coloco esse banheiro com plantinhas, com perfumes para odorizar o ambiente. Enfim, então tem toda uma dinâmica diferente, né? O conceito do banheiro, o conceito do lavabo, né? O uso mudou. Isso em função das pessoas, porque as pessoas mudaram o seu estilo de vida, mudaram o seu jeito de ser, mudaram o seu comportamento, mudaram a maneira, né, de viver. Então, todos os ambientes da casa, eles estão sofrendo mudanças, estão sofrendo alterações, modificações, conforme as mudanças de comportamento do homem. Mas vamos lá voltar o nosso item que eu quero dar uma passada geral, né, sobre reformas. Ninguém quer começar a obra tendo que fazer uma obra por causa de uma emergência, né, de vazamento, de azulejo que solta, né. Isso aqui foi aconteceu na minha casa, né, tubulação de água de coluna d'água, vazou, rompeu. E isso acontece porque muitos prédios antigos, e principalmente aqui em Santos, nós temos um problema de recalque. A estrutura se movimenta, né? A estrutura se movimenta e a tubulação, com o tempo, ela acaba sofrendo e ela não consegue se movimentar, ela trinca. E aí ocorre os vazamentos, e às vezes demora para ser percebido, e ele vai só aumentando, aumentando. Aí quando
aparece de vez, né? O caso já está sério, complicado. E aí não tem jeito, tem que fazer a reforma, né? Mas o que considerar aqui numa reforma de banheiro planejada, vamos dizer assim, né? Quando se planeja uma reforma, seja qual for, ela, como qualquer ambiente, né, não é só um banheiro, a gente sempre estuda a necessidade do usuário, a personalidade do usuário, e cada um é de um jeito, cada um tem um gosto diferente, tem manias diferentes. Teve um caso que foi até uma aluna, e num trabalho ela estava desenvolvendo, né, ela contou, né, que tinha uma briga na casa dela por causa do filho e do marido, que um era muito organizado e o outro era meio bagunceiro. E aí ela queria separar essas coisas de um de outro para falar assim, aqui é seu espaço, aqui é seu cantinho, aqui é o outro cantinho, para não ter essa confusão, né? E aí o projeto foi direcionado para essas necessidades. Mas são muitas necessidades de cada um, né? De não só de gosto, de refino, mas de objetos de desejo, como banheiro, spa, chuveiro com luzes, e, enfim, tem muitas coisas que se faz hoje em dia no banheiro, né, que para agregar mais conforto, mais bem-estar, mais praticidade, agregar novas experiências, né? Hoje o projeto, qualquer um, em qualquer ambiente, ele, além de atender às necessidades funcionais do espaço, né, ele tem como uma característica de agregar valor, de agregar experiências, né, experiência de uso, de vida, né, para que aquele espaço se torne, o convívio se torne agradável, o bem-estar se torne agradável. Então, isso é muito presente hoje em dia em qualquer ambiente, né? E o banheiro também, não é um banheiro, não é só mais aquele espaço pequenininho de usar para as necessidades, tomar banho, né? Ele é um espaço para também ser um lugar de prazer, de convívio, de experiências, né? E o projeto de um banheiro, às vezes, ele pode solucionar coisas que em princípio parecia que não era possível. Por exemplo, esse banheiro aqui, aqui onde está essa porta, essa cuba aqui, essa bancadinha aqui, ela foi feita assim, recortada, justamente para poder a porta aqui abrir, né? Porque o espaço é muito pequeno. E a solução aqui nesse caso foi simplesmente mudar a porta de lugar, né? Esse aqui era o antigo, né? Que a porta abria aqui. Foi simplesmente mudar a porta um pouquinho de lugar, mudar aqui, inverter a bancada e organizar aqui o revestimento de tal forma que ele ficou assim nessa diagonal. E a sensação do espaço, ela melhorou muito, só por causa dessa posição da porta, né? Ela deslocou, ela estava no canto, deslocou um pouquinho para cá, né? E a bancada foi lá para o canto. A otimização aqui que o projeto proporcionou foi o aumento da bancada e também o espaço interno, né, dentro do banheiro de circulação. Então, são coisinhas que num projeto é possível perceber, é possível melhorar muitas vezes muitas coisas, né? Mas precisa ter projeto, né? Principalmente espaço pequeno, às vezes organizar o espaço de maneira mais funcional, não basta só chamar o pedreiro que ele não vai conseguir, precisa realmente do projeto, né? E o projeto ele vai definir tudo, ele vai definir a posição, layout,
Ele vai te dar as dimensões, vai te dar a organização, o espaço, né? Vai mostrar piso, como deve ser assentado. No caso aqui também, o espaço pequeno, quando se assenta aqui nessa diagonal, ela tende a aumentar o espaço, né? A gente se proporciona das linhas para poder agregar ilusão de ótica, vamos dizer assim, que a gente utiliza as linhas no sentido que a gente quer alongar, se é na vertical, na horizontal ou na diagonal. E quando a gente usa nos dois sentidos, na diagonal, a gente está alongando em ambos lados. Então é nítido a ampliação visual, né? É mais uma ilusão de ótica, mas funciona. E como eu estava falando aqui, o projeto ele vai definir tudo, ele vai definir as alturas, né? Quanto mais informações tiver no projeto, mais completinho ele fica, até porque muitas vezes ele vai ser executado fora do local que a pessoa mora, a pessoa é por outra equipe, é por outra, o arquiteto nem sempre vai executar. Se ele está em outra cidade, muitas vezes ele vai fornecer o projeto e o projeto ele serve como um documento de informações, né? E aí tem que ter o máximo possível de informações para não haver dúvida na hora que estiver executando, né? A execução ela vai estar toda baseada aqui no projeto. E é com o projeto que a gente faz um orçamento, né? Um orçamento não dá para fazer sem projeto. Que muitas vezes um item que você quer ajustar, uma torneira, um tipo de revestimento, se você tem um estudo primeiro, que a gente chama de estudo de viabilidade financeira, esse estudo só é feito em cima do projeto. O projeto, quando está na fase já antes da execução, ele passa por esse orçamento e aí pode alguns itens ser ajustados, né? Tem torneiras que podem variar muito de preço, revestimento que varia muito de preço. Então isso pode ser ajustado no projeto. E aí quando o projeto está definido, né, que é o projeto realmente executivo é que vai fazer a diferença, né? Isso é muito importante porque muita gente não tem essa percepção. E como eu falei no início, um banheiro ele tem muitos itens, tem muitas. Aí a pessoa pensa, ah, não, mas o revestimento é tanto. Mas esquece que o revestimento tem argamassa, tem rejunte, né? Tem a remoção. Aí por baixo do revestimento tem tubulação e muitas vezes é necessário trocar toda a tubulação, principalmente apartamentos antigos. E aí são uma série de itens, de coisinhas que quando vai ver o montante da obra, fica bem mais do que a pessoa imaginou. E se tem o projeto, ela tem condição de estar se organizando, né? É claro, quando a obra é emergencial, é tudo diferente, né? Mas quando a obra é planejada, ela tem essa possibilidade, né, desse controle, né? E lembrar que em reforma, muitas coisas acontecem de imprevisto também, que não tem como prever, outras até tem, mas algumas não tem. E outras, às vezes, acaba passando despercebida, né? Foi o caso aqui desse banheiro. Esse banheiro aqui, essa parede do fundo aqui, ela aqui com essa daqui, ela não estava nos quadros certinho. Aí o que que acontece? Dá diferença na hora de assentar os pisos, né? E aí para não parecer que se colocasse o piso começando na parede e seguindo para cá, ele ia dar uma inclinação, né? Chegar aqui, ele ia estar diferente. Então o piso
essa parede... Olá, tudo bem? Hoje eu estou falando um pouquinho de reforma de banheiro. Então, essa parede, ela não estava nos quadros. Ela não estava nos quadros. E o que que acontece? Para poder melhorar essa aparência visual, né? Que isso não foi previsto, teve que cortar a beiradinha de um lado, assentar o piso do meio, e aí ele foi seguindo para as pontas, mas a diferença era muito pequena lá no final. Mas se eu começasse a assentar o piso naquela parte de dentro, do canto, ele ia tender a inclinar e aí à frente ia aparecer um recorte muito grande. Então são detalhes que pode acontecer numa reforma de banheiro, né? Que às vezes é previsível, às vezes não é previsível. Você está me ouvindo bem? Que você entrou agora? Boa noite, um prazer. Se tiver pergunta, pode pôr aqui, tá? Que eu vou respondendo. Tá bom? Aí, como eu falei antes, né, a questão das linhas, né, da posição, a gente, quando o espaço é muito pequenininho, eu particularmente eu gosto de usar ela na diagonal, porque ela tende a ampliar o espaço, né? É um efeito de ilusão de ótica, mas funciona bem. Inclusive eu fiz isso na minha casa e o dia que a faxineira chegou, ela ficou assim meio, nossa, como esse banheiro ficou grande, só não fez, quebrou a parede. Não, não quebrei nada, foi só o piso. E foi nítido, né, como ela percebeu que estava diferente, estava maior o espaço. E também foi aquela posição da porta, né, que mudou. A questão dos materiais é muito importante na reforma de banheiro, a escolha certa dos materiais, né? O forro é adequado ter aquela placa de drywall verde. Esse forro aqui é da placa de drywall verde. Quando aparece essa mancha de água, ou uma em outro lugar qualquer, é porque já está muito saturado, né? Essa placa verde aqui, ela aguenta bastante água. Ela é feita com base de silicone na massa, né? E ela tem esses perfis que elas são estruturadas, né? Elas são rebitadas aqui, né? Parafusada. Tem um espaçamento correto que a gente tem que definir em projeto, porque senão acontece de uma luminária entrar aqui bem no meio do perfil, né? E aí a gente tem que prever para que ela fique entre um vão e o outro, né? Então essa placa é uma placa mais indicada para forro de banheiro. As outras placas de gesso comum pode ser usada também, mas a durabilidade dela é menor. O que é que acontece? Principalmente o mofo do chuveiro, né, o vapor do chuveiro, ele começa a condensar ali e vai ficando. O gesso, por ser um material mais poroso, ele vai ficando com aqueles pontinhos de água, né? E com o tempo ele começa a dar aquele pontinho preto e vai aumentando, aumentando. Aí tem que limpar com água sanitária, pintar de novo, limpar, e ele sempre volta. Quando é essa placa de gesso, é melhor usar tinta esmalte para pintar o teto, né? Já essa placa verde, ela é bem mais resistente, porque a composição dela, apesar de ser drywall, ela é feita com silicone. Então ela cria uma camada meio que impermeabilizante, né? Que ela não deixa esse vapor penetrar, por isso ela é bem mais resistente. E como eu falei, né, quando acontece vazamento, é porque já está muito saturado. Ela já aguentou muito. E quando a gente percebe isso, já está muito. O caso já é crítico. Já o gesso, nesse ponto, quando tem um vazamento, ele começa a dar aquela bolha, né? E vai, tem hora que ele
quebra mesmo, ele rompe, dependendo da proporção do vazamento, né? Ele pode cair, ele vai acumulando água, vira aquela bolsa e tchum, desmonta mesmo, né? Acontece já de alagar banheiro inteiro, quarto, faz um estrago às vezes, né? Vazamento é um dos piores problemas que se tem para tanto para lidar, para resolver, às vezes para descobrir, é um dos mais difíceis, né? Vamos seguindo aqui, né? Então, como eu falei, a escolha dos materiais correto, ela é muito importante, né? Os revestimentos, tanto piso quanto parede, eles precisam de algumas características, né? Precisa ter o uso correto. Vem na embalagem dizendo áreas molhadas, né? Geralmente vem nas embalagens. Então, ela precisa ter a absorção de água, ter um índice lá correto de absorção de água. Para piso é aconselhável que ele não seja totalmente brilhante, polido, para não ficar escorregadio. Na parede você pode usar, é até bom que facilita a limpeza, né? O PI, que é a resistência abrasiva, né? O tipo, o acabamento, são várias coisas que se tem do material de revestimento, mas o correto é a embalagem está dizendo lá áreas molhadas. Por quê? Porque ele vai aguentar essas diferenças de temperatura e vai aguentar também essa movimentação de calor, de ar, frio, quente, né? Então, olá todo mundo que está chegando agora, boa noite. Depois, quem tiver dúvida e pergunta, pode perguntar para mim, tá bom? Então, é indicado que se tenha o uso correto dos materiais. E quem chegou agora, depois volta para ver o final, no comecinho, né? Quando terminar, que já teve bastante coisa aqui importante. Então, quando se for fazer revestimento, né, tem que estar lá escrito áreas molhadas, porque não são todos os revestimentos que podem ser usados em banheiro, não são todos os revestimentos que podem ser usados no piso ou no azulejo. Alguns revestimentos de piso podem ser usados na parede, mas nem sempre os de parede pode ser usado no piso. Então é bom ter cuidado sempre qual a escolha que vai ser feita, né? Por isso que sempre é bom ter um projeto, é bom ter alguém para ajudar, para acompanhar, para indicar, para resolver. Uhum. A questão das alturas, né? Quando a gente tem esse tipo de cuba, que ela fica sobre a bancada, chama-se cuba de apoio. Nós temos vários tipos de cuba, né? Os pontos de água vai ser diferente, vai ter alturas diferentes, né? Tanto é que ela sai aqui dessa cuba. Ela podia sair da parede também, né? A torneira podia sair da parede. E isso tem que se prestar muita atenção, né? Também. A altura da bancada, se a cuba vai ficar em cima, a altura da bancada fica um pouco mais baixa para a altura final da cuba ficar na altura correta. E também os pontos de água, né? A bica, o que a gente chama de bica, é aquela parte da torneira que cai a água, né? Dependendo do modelo, se ela está na bancada, por exemplo, a torneira está na bancada e a cuba ela é alta, ela tem que ter uma bica alta para ela vencer essa altura e poder ter o caimento da água correto, né? Hoje já tem 1 milhão de modelos, né? De todos os tipos, de cuba, de torneira, e não só de modelos, mas de funções, né? Principalmente as torneiras, né? Os misturadores, a torneiras metais. Hoje, e a tendência vai ser muito mais agora, delas serem automáticas, né? Poder
você não movimentar com a mão, né? Você aciona com um sensor. E precisa deixar um ponto de elétrica embaixo para poder ligar, porque ela é mágica, mas não é tanto, né? Precisa ter um acionamento elétrico para que a água, para que esse circuito, né? Que isso é um campo eletromagnético, que quando você interrompe ali, ele fecha o campo, né? E a água sai. É só uma questão de física, mas precisa da energia para poder fazer esse acionamento. Então, na reforma, quando a reforma é programada, tem projeto, tudo isso pode ser previsto no projeto, né? E cada vez mais a tendência é que se tenha mesmo tomar torneiras com sensores, torneira com tempo, temporizadores, que ela, depois de um certo tempo, ela fecha sozinha. Tem outras não, que você vai precisar acionar com a mão. Então, são modelos novos que estão surgindo com novas tecnologias, novas. E justamente algumas para atender demandas, né? Outras de sofisticação. Antes era por sofisticação, agora é para atender demandas de necessidade, né? Principalmente agora, depois dessa pandemia. E também os modelos das torneiras, hoje já se pode escolher cores nas torneiras, né? Tem linhas que são mais sofisticadas, que dependendo do projeto, dá para se ter cores, né, nesses metais. Algumas cores mais específicas, né, mas já tem uma variedade maior do que se tinha antes. E as cubas também. As cubas, o banheiro hoje em dia, ele não é só uma questão funcional, ele tem beleza, ele precisa ter beleza, ele precisa ter assim um encantamento. E a cuba virou quase que um objeto de arte, né? Tem cubas que são lindas, maravilhosas, quase que esculpidas, quase que algumas são artesanais, tem cubas lindas, artesanais, e tem cubas para todos os gostos, todos os tipos de preço, bolso, gosto. E a cuba, como eu estava falando, a gente pode trabalhar com cubas que ela fica em cima da bancada, pode trabalhar com cuba que ela encaixa, fica só aquela bordinha do lado de fora, né? E ela fica por dentro, ou ela que é colada por baixo. Então são vários modelos, ou aquela que é meio encaixe, e também aquela que é esculpida, que se faz muito, né? Hoje em dia, com material de mármore, material de porcelanato, né? Que fica escondidinho o sifão, né? Você não vê, mas são cubas que fazem artesanalmente embutidas, né? Que chamam esculpidas. São bem bacanas, né? E algumas têm algumas funções que ela tem aquele tampo que você abre e vira, e ela vira um mini tanquezinho. Isso é muito usado em espaços pequenos, né? Como hoje os apartamentos são tão pequenininhos, alguns que precisa dessa versatilidade, não tem área de serviço, então o banheiro acaba sendo também área de serviço. E aí vira aquela parte e ele vira como se fosse um tanquezinho, né? Então, como eu falei, a escolha certa dos materiais é muito importante, né? A questão da tubulação, né? Quando é água quente, é bom ter tubulações adequadas, né? Hoje o mercado oferece algumas alternativas. Antigamente, quando se tinha água quente, era só tubulação de cobre, mas hoje já tem outros modelos, outros fabricantes que fazem tubulação que são próprias para aguentar água quente. Então, toda essa infraestrutura de tubulação, ela tem que ser pensado, né? Se vai ser aquecedor, se vai ser a gás, se vai ser elétrico, se vai ser chuveiro elétrico, e tudo isso também se vai ter acionamento elétrico, né? E sempre a parte elétrica vai ter que se fazer um quadro que vai ter que estar separadinho os disjuntores, com dimensionamentos corretos, com o disjuntor DR, que é o disjuntor de segurança.
Então, tudo isso tem que estar previsto no projeto, tem que estar previsto na reforma. É uma coisa que muita gente não faz, na tomadinha que usa secador, essa tomadinha precisa ser um pouco mais potente, né? Ela precisa ter uma fiação que aguente melhor. Muita gente não considera isso, mas o secador de cabelo, ele precisa de uma potência maior, né? Então, isso é muito importante na hora de falar do projeto, né? Algumas coisas antigas, né, como essa pedra de bancada, esse gabinete, por exemplo, né, ele que segura essa pedra, na verdade. Essa pedra é somente apoiada, ela não é chumbada como fazem, né? Que tem aquela questão da reforma emergencial que a pessoa não quer mexer, ou não pode mexer. Muitas vezes não pode, não tem condição, né? E aí essa questão dessa reforma, às vezes a gente tem que ajustar algumas coisas, né? E algumas coisas, quando a gente vai mexer, a gente percebe que não é possível. Essa pedra aqui, para eles poderem tirar essa bancada que estava toda cheia de cupim, tem que botar uma mão francesa embaixo para poder segurar a pedra, senão ela não aguenta, né? São coisinhas que acontecem, né? A questão do sanitário, a tubulação, ela passa aqui pela laje, tá vendo? Essa é a tubulação do vizinho de cima, não é a sua, não é a nossa, né? O que é que acontece? Às vezes as pessoas querem mudar a posição do sanitário de lugar. É muito comum isso, né? Isso é um ponto que tem que ser avaliado, porque você vai mexer no vizinho de baixo, né? Vai ter que mexer no forro dele, vai ter que mexer e reparar, né? E não só isso. Ele vai ter que permitir que você faça isso, né? Ele autorize e você tem que fazer toda essa parte embaixo dele também a limpeza, né? Então é um ponto delicado que nem sempre é possível por causa dos vizinhos, porque a tubulação do esgoto ela precisa passar na laje por causa do caimento, né? O esgoto ele trabalha por gravidade, ele não trabalha com bomba, como o caso da água, que ela é pressurizada e a gente pode carregar ela em qualquer ponto, né? A questão do esgoto, ela precisa vazar a laje para poder fazer o caimento correto. Então, para se mexer no sanitário, ou criar um banheiro, dividir um banheiro em dois, por exemplo, fazer um lavabo, um banheiro e um lavabo, precisa incomodar o vizinho de baixo, na maioria dos casos. Tem banheiro, tem laje, né, que elas são duplas. Isso em alguns apartamentos muito antigos, em algumas regiões só, não são todas. E aí não precisa acontecer isso. A própria laje, por ser dupla, a pessoa consegue movimentar por cima. Ou então, fazer aquela saída vertical. O sanitário é uma peça que a saída é embaixo, mas tem uns modelos que a saída é vertical e aí consegue-se fazer com um pouco mais facilidade. Mas mesmo assim, é uma obra que tem que pensar se vai valer a pena, porque essa peça, por ser na horizontal, ela é bem mais cara. O custo dessa obra acaba sendo maior. E aí nem sempre as pessoas querem, né, agregar tanto valor em certos itens, né, em certas questões de obra. A tubulação que desce, né, de descida de esgoto, geralmente é uma tubulação que a gente não pode mexer, porque é uma tubulação que é do prédio, geralmente. Isso falando em prédio, em apartamento, né? Quando é casa é diferente. Casa é sempre mais fácil, né? Que você movimenta. Ainda mais se for uma casa térrea. Mas quando é uma casa que você movimenta, aliás, um prédio, você não tem como mexer nessas tubulação descida, né? A casa é bem mais fácil.
Então, são limitações que a gente precisa prestar atenção na hora de ver um layout, refazer um layout, né? Às vezes quer mudar tudo de lugar, de posição, e de repente tem uma tubulação que não dá para mexer, não dá para deslocar. E aí essa tubulação é um condicionamento, né? Um condicionante de limitação, né? Você pode algumas coisas, mas algumas coisas a gente precisa ter, respeitar limitações, que não dá para se fazer tudo, né? Coisas que acontecem numa reforma. Esse acabamento dessa janela aqui de alumínio, né? Quando trocou o azulejo, ele ficou mais fundo, né? Mais alto, quer dizer. E aí deu um dente aqui, né? Ficou um dente. E para resolver isso, teve que fazer outro perfil para fazer esse acabamento, né? São coisas que acontecem, né? A questão das cores, né? Todo mundo pergunta sobre as cores. A gente pode usar a cor que a gente quiser. Esse banheiro é um lavabo, ele é lilás, aqui é branco, a outra parede é lilás mais clarinha. E a cor é sempre aquela coisa da sensação, né? Sempre que a gente quer uma sensação, qual é a sensação? Aí também relacionado com o gosto do usuário, né? Então a sensação que se transmite é a sensação que se deseja, então é a cor que vai ser escolhida, né? Cada um vai ter uma percepção diferente para as cores, né? As sensações são diferentes para cada pessoa, né? O verde, a sensação de um é de um jeito, para outras pessoas de outro, e o que vai valer é o usuário, mas a cor é para cada um que gosta de qualquer cor. É claro que o verde, o azul são cores mais relaxantes, são cores frias, mas são cores mais relaxantes. E como é um espaço que não é de permanência, né? É um espaço que você transita, tudo bem usar somente uma cor relaxante, não precisa combinar com outras cores, né? Porque eu sempre falo que deve ter o equilíbrio das cores, não usar somente cores frias, né? Usar sempre uma cor mais quente, uma fria. Mas o banheiro pode, porque o banheiro ele é um espaço de pouca permanência, né? Não é um espaço que você fica ali de muita permanência, como é uma sala, um quarto. Então, essa é a questão das cores, né? É muito importante para ver. É mais o gosto mesmo, né? E a liberdade hoje a gente pode usar qualquer cor, não tem mais essa. Antigamente usava aquele rosinha ou então o azulzinho, o branco. Tem muitas cores que hoje a gente pode escolher, várias padronagens, muitos materiais coloridos, muitas coisas diferentes, né? E a vantagem do projeto é sempre poder planejar, né? Poder estudar, poder ver o que é que acontece, poder ver as possibilidades, né? Esse caso aqui esse banheiro pequenininho, né? Ela queria uma bancada, mas o espaço era tão pequenininho que teve que fazer essa bancada. Essa bancada deu muito trabalho, mas no projeto é possível, né? Sempre é possível. Muitas coisas são possíveis, né, num projeto, né? Então, é essas coisas que eu queria colocar, principalmente, né, da escolha certa dos materiais, né? É claro que quando for uma obra de emergência, é sempre mais difícil de se programar, porque, como o nome disse, é de emergência, né? E na maioria das vezes as pessoas não estão preparadas para fazer essa obra, mas acabam fazendo porque já que vai mexer, então vamos mexer direito, então acaba mexendo e fazendo obra. E aí fica uma obra meio rápida, meio corrida, porque é uma obra de emergência, mas acaba às vezes não dando tempo de fazer projeto, mas é bom que tenha uma pessoa para acompanhar. E aí ela vai ajudar a direcionar as soluções.
né? Já a obra que é planejada, ela pode ser feita com mais calma, pode ser feita as escolhas com mais calma, tem mais tempo de planejamento, né? É importante uma reforma separar aí uns, sei lá, 30% além do custo do orçamento da obra. Porque, como eu estava falando, imprevisto acontece, né? E muitos imprevistos podem acontecer em reforma de banheiro. Alguns não tem como prever. Cupim, por exemplo, tem cupim que fica por baixo do azulejo, não dá para ver. Só depois que você abre que vê que precisa tirar tudo. E às vezes a pessoa não ia tirar todo o azulejo, ia permanecer. Opções que podem ser feitas com azulejo, né, que a pessoa não vai remover, por exemplo, é pintar. Às vezes o azulejo é bom que veja se ele está bem consolidadinho, ouvir com barulho, né, percussão. Se ele está bem consolidado, se ele está bem assentado, se ele não está quebrado, ele pode ser pintado. O que tem que se fazer às vezes é o rejunte. Às vezes o rejunte já está meio comprometido, já está um pouquinho gasto, então precisa refazer. Uma outra coisa importante sobre o rejunte, existem vários tipos de rejunte, né? Tem um rejunte comum, que é aquele cimentício, mais baratinho. Tem o rejunte que é acrílico e tem o rejunte epóxi. A variação de preço é nessa ordem que eu falei, né? Tem mais barato o comum, depois vem um pouco mais caro o acrílico e o mais caro de todos o epóxi. A diferença de um para outro é enorme, funcionalmente falando, né? Sempre que eu falo que o produto é mais caro, ele não é porque ele é mais caro, simplesmente. Ele tem muitas outras funções, ele já passou por teste, ele já tem processo tecnológico, tem muitas coisas nesse caminho. O, o rejunte epóxi, o mais caro de todos, ele é super resistente. É um rejunte que é para durar. A dificuldade dele é a colocação, né? A execução, porque ele precisa ser limpo na hora que está sendo feito. Ele não pode esperar secar como o outro. Ele tem que ser limpo imediatamente, porque se não limpa, depois não consegue remover. E se remove, pode danificar o piso, ou o porcelanato, ou o revestimento que seja, né? Então, essa é a dificuldade do epóxi. Mas ele é realmente muito resistente, ele aguenta muito. Ele aguenta bastante produto, ele aguenta tudo. É fácil de limpeza, é muito mais fácil. O rejunte epóxi branco, ele tem um problema. Ele, com o tempo, ele fica um pouquinho amarelinho, né? Porque esse rejunte epóxi, ele é bicomponente, né? Quer dizer, ele tem duas partes que se mistura, né? É uma resina e essa resina, dependendo da qualidade, ela pode, né? Não é que vai acontecer, pode acontecer dela amarelar um pouquinho. Mas isso pode, né? Não quer dizer que todos vão acontecer. E aí é melhor usar uma corzinha que não seja branco, né? Que você disfarça um pouco esse amareladinho, mas é uma coisa sutil, né? E é importante que faça a limpeza, né, na hora que está sendo assentado, porque senão você realmente não consegue mais limpar, nem mesmo remover às vezes, né? Então, essa questão do epóxi tem essa particularidade, né? Mas realmente ele dura bastante, né? O acrílico, ele é intermediário, ele tem uma boa durabilidade também, né? Não tanto quanto a do epóxi e bem mais que a do outro comum. E ele também tem bastante variedade de cores
e tem a facilidade de manuseio, tanto de limpeza quanto de execução, bem mais fácil que o epóxi. Então, é um produto bastante aceito, né? É um produto até, dizer assim, em termos de custo-benefício, bem considerável para poder ser utilizado, né? A iluminação, hoje também fazem muitos tipos de iluminação em banheiros, né, para poder trazer sensações, ou para poder dividir o espaço, ou para poder ser mais funcional. Iluminação que define a cor corretamente, bom para quem usa maquiagem. Então, a iluminação hoje também é um item que não é só mais um ponto de luz que se colocava no meio do banheiro. Olá, estou acabando aqui. O ponto de luz não é mais só um ponto no meio do banheiro, né? Hoje tem projetos de iluminação com vários tipos de luminárias, de pontos diferentes, né? Então, são itens que também é bom se prestar atenção, é bom ficar atento para eles, né? Então, são várias coisinhas que precisam ser vistas, né? Ou projeto, ou obra de emergência, ou obra programada, mas que precisam estar atentos. O mobiliário, né? Faltou muita coisa ainda para falar, que apesar de ser um espaço pequeno, né? Mas ele tem muitos itens, como eu falei. O mobiliário também, né? Hoje ficou mais leve, né? Até pela questão mesmo da praticidade, das tendências, né? Do espaço, a questão de conforto visual, tudo isso vai influenciar, né? O jeito de viver, de morar, né? Como eu falei no começo, ele está sendo modificado, né? E com isso também todos os espaços estão sendo modificados em função desse novo morar, desse novo habitat, dos novos usos, né? Concluindo, né, como eu falei, o banheiro não é mais como era antigamente, né? Ele também traz experiência, né? Traz um banho relaxante, ele traz ali uma sensação de até de bem-estar. Então, sempre os espaços, hoje em dia, não é mais só uma questão funcional, ela sempre vai ter que proporcionar experiências, né? Conforto e bem-estar. Hoje em dia, um projeto ele precisa atender essas premissas, né, para qualquer ambiente, inclusive para o banheiro, né? As pessoas não dão muita importância para isso por ser um espaço pequeno, mas o banheiro ele tem muitos detalhes, ele tem muitos itens, ele é um projeto complexo, não é um projeto simples, né? Ele é bem mais complexo do que uma sala, por exemplo. Ele tem bem mais itens para ser cuidados, né, planejados, organizados, e não dá para se fazer somente com pedreiro, como o pessoal faz, né? É importante prestar atenção nesse ponto, né, para poder a obra sair dentro do organizadinho, do previsto, do planejado. Exceto quando for obra de emergência, que não tem jeito, né? E aí quando faz o que se pode fazer, né? Faz o que a pessoa consegue fazer dentro das suas necessidades, dentro das suas possibilidades, né? E é isso, né? Vocês deixem perguntas para mim, quiser saber mais, né? Como eu fiz várias postagens essa semana sobre banheiro, eu achei que valeria a pena fazer essa live hoje sobre banheiro. Para quem quiser saber mais, manda para mim perguntas, né? Tem um post que eu fiz na minha página, ligia.arquitetando, ligiaarquitetando.com.br. Tem um post lá falando sobre banheiro. E qualquer dúvida é só perguntar, né? Vai ser um prazer e obrigada a todos que estiveram por aqui.
Foi um grande prazer. Bom final de semana para todos. Boa noite e até mais. Valeu!